Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei. Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui, toda a equipe técnica para essa transmissão, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, rádio, internet, televisão, também pelo Instagram do Santuário, Santuário do Pai das Misericórdias. Nós estamos na 4ª semana da Quaresma, amanhã já vamos iniciar a 5ª semana da Quaresma, e nós encontramos aqui, nesta liturgia, pelo menos 2, 3 realidades que, claro, podemos também colocar na nossa vida. Por um lado, a perseguição, por outro lado, a confiança em Deus, e por fim, nós temos também a abertura a Deus. Perseguição, confiança e abertura a Deus. Então, vamos meditar sobre esses 3 pontos. Nós encontramos no profeta Jeremias. E quem é o profeta? O profeta, ele foi perseguido, todos os profetas foram perseguidos, mas o que fazia o profeta ou o que faz o profeta? O profeta é alguém unido a Deus, alguém íntimo de Deus. O que é mais o profeta? O profeta fala em nome de Deus, não fala mais em seu próprio nome, fala em nome de Deus. E o terceiro ponto, o profeta vive aquilo que recebe de Deus e aquilo que anuncia. Então este é o profeta, exorta, chama atenção, exorta também na caridade, fala de amor, fala de Deus. O profeta é este, unido a Deus, fala em nome de Deus e vive aquilo que Deus está inspirando no seu coração. Se uma destas coisas faltam, então dá para a gente desconfiar se realmente é profeta. Pode estar até unido a Deus, pode até fazer muitas orações, pode até falar em nome de Deus, mas se não está vivendo, aquilo que ele anuncia cai em descrédito. Vocês concordam comigo? Então o profeta precisa estar unido a Deus, precisa rezar, fala em nome de Deus, mas também precisa viver aquilo que está anunciando. Então este é o profeta. E naquele tempo, o profeta Jeremias, é claro, que ele enfrentava dificuldades com relação às autoridades e aos reis do seu tempo.
porque infelizmente eles estavam se enveredando para o caminho da idolatria e para o caminho da injustiça. No capítulo 7 do profeta Jeremias, nós vamos encontrar talvez o motivo pelo qual ele foi perseguido, porque ele denunciou lá no templo, ele denunciou os israelitas que frequentavam o templo, mas que não cuidavam do órfão, da viúva, do estrangeiro. Como é que a pessoa pode ser temente a Deus e excluir os outros? Então, o profeta Jeremias estava exortando a respeito disso. Vocês são fiéis a Deus, mas desprezam os pobres? Não tem conexão, não está batendo. Tem que rezar, tem que cultuar a Deus, mas é necessário também cuidar dos necessitados, dos pobres de Yahvé. E depois, o profeta também denunciava, nesse capítulo 7, que eles ofereciam sacrifícios a Deus no templo, mas também ofereciam sacrifícios a Baal. Está errado. Deve-se oferecer sacrifícios apenas ao único Deus. Então eles estavam caindo no pecado da idolatria. Estavam caindo no pecado da infidelidade a Deus. O profeta, unido a Deus, fala em nome de Deus, vive a fé em Deus, estava exortando então aquela comunidade, aqueles reis e também o povo a voltar à fidelidade a Deus, a não pecar tendo outros deuses, mas cultivar o único Deus. Por conta disso, é claro, os adversários, os reis, estavam ali perseguindo Jeremias. Jeremias chamou a atenção, Jeremias foi corrigir aquele povo, foi corrigir aquelas autoridades. E vamos dizer, minha gente, quem é que gosta de correção? Você gosta de correção? Geralmente nós não gostamos de ser corrigidos, né? Geralmente, a maioria de nós. Não, mas eu estou certo nas minhas convicções, nas minhas ideias. Normalmente nós somos assim. Não somos abertos à correção. Normalmente, tá, minha gente? E aqueles que estavam contra Jeremias estavam de fato fechados a essa correção, a essa exortação de Jeremias. E aí vem o pior. A pessoa se fechou, aqueles reis estavam fechados à exortação, à palavra de Deus, e aí começaram a perseguir Jeremias. Queriam matar Jeremias, se tornaram perseguidores de Jeremias, adversários de Jeremias, até o ponto de querer matá-lo. Quando a inveja, meus irmãos, cresce no nosso coração, quando nós não nos abrimos ao outro, se nós cultivarmos esses sentimentos ruins, vai chegar nesse ponto também. Vai chegar nesse ponto de querer eliminar o outro. E nós encontramos, né, dentro das nossas brincadeiras, dentro do esporte, essas realidades aqui, não é? Eu quero eliminar o outro, chega nesse ponto. Eu quero tirar o outro de campo. Isso, infelizmente, acaba acontecendo também nos nossos dias. E aí, esse instinto nosso, né? Esse grito de sobrevivência da nossa parte faz com que nós defendamos a nossa vida e que nós ataquemos o outro e matemos o outro. E Jeremias passou por isso. Vamos eliminar Jeremias. Os adversários de Jeremias tramavam então a sua morte. E o que o profeta fez? Começou a lutar também? Não. O profeta se desesperou? Não. Quis se vingar? Não. O que o profeta fez? Colocou a sua confiança em Deus e orou a Deus. O que nós devemos fazer diante da perseguição que estivermos passando? Nos vingar? Não. Confiar em Deus, orar a Deus. E como se dá ainda essa confiança, meus irmãos? Se dá na oração,
se dá na leitura orante da palavra de Deus, se dá no bom testemunho. A confiança em Deus nos faz praticar também a caridade. O que nós fazemos diante de uma tempestade? A gente não procura se esconder? Você não sai lá, né, quando está chovendo, sai com uma barra de ferro. Você não vai fazer isso, né? O que você faz? Você busca um abrigo. Quando está aquele sol de rachar, meio-dia no verão, você vai sair na rua? Geralmente, só se precisar realmente. Mas quando a gente sai e tem essa situação de nós sairmos, o que nós fazemos? A gente busca sempre uma sombra. Meus irmãos, em tempo de perseguição, em tempo de sol muito forte ou de tempestade, nós precisamos buscar abrigo. E precisamos buscar o nosso abrigo em Deus. Isso mesmo. O nosso abrigo deve ser Deus. Lá no Salmo 90 ou 91 vai dizer isso, né? A sombra do Onipotente. Buscar estar debaixo da sombra de Deus, nas asas, debaixo das asas de Deus. A nossa confiança deve estar em Deus. Diante da perseguição, confiança em Deus. Não pequemos. Diante da perseguição, vamos orar a Deus, vamos fazer a leitura da palavra, vamos viver a caridade, vamos dar testemunho, apesar da perseguição. E no Evangelho, meus irmãos, nós encontramos, ainda bem, algumas pessoas que estavam abertas a Jesus. Então, perseguição, confiança em Deus e agora a terceira palavra, a abertura. Claro, nós encontramos os perseguidores aqui de Jesus, mais uma vez, muita gente que acreditou em Jesus, muita gente não acreditou em Jesus, e os fariseus e os mestres da lei ali questionando, mas o Messias não vem, né, de Nazaré, o Messias estude de onde ele vem, e começavam ali a discussão, de onde ele veio, nós nem sabemos de onde ele veio. Então falta de informação também, né? Porque ele de fato veio de Belém, da Judéia, ele era realmente o Messias, mas infelizmente eles estavam com o coração fechados, eles estavam fechados. Jesus veio e o Messias veio não como eles pensavam que viria, um Messias político, libertador, que iria exterminar os pagãos, não. Jesus veio exatamente para os pecadores, veio para os pobres, nasceu pobre. Por isso que eles ficavam ali confusos. Alguns acreditavam, outros não acreditavam. Mas nós encontramos uma abertura aqui em alguns irmãos. Esses guardas tinham ido prender Jesus, mas ao ouvir Jesus, ao ver Jesus, eles desistiram de fazer isso. E quando chegaram diante das autoridades judaicas, eles disseram isso, né? Os doutores e os mestres da lei perguntaram, mas cadê ele? Olha, ninguém falou como este homem. Eu imagino, Jesus não usou do recurso, né, da oratória para convencê-los, mas a vida dele era a vida em Deus, e por isso convencia. Jesus não convencia só pela oratória, mas ele convencia pela vida dele, pelos ensinamentos concretos que ele dava. E aqueles guardas ficaram maravilhados. Ninguém falou como este homem. Ora, aqueles mestres da lei ficaram ainda mais nervosos, não é? E aí começaram a discutir ali entre eles. E aí até Nicodemos se levantou e começou a falar também. Olha, mas nós não podemos julgar alguém, condenar alguém, sem antes escutá-lo. Os guardas deram esta abertura e Nicodemos também deu esta abertura. Quando nós nos abrimos a Deus, meus irmãos, nós não fazemos o mal. Quando nós nos abrimos a Jesus, nós somos capazes de fazer apenas o bem. Porque aqueles guardas se abriram a Jesus, eles não prenderam Jesus, eles não fizeram mal a Jesus. Porque Nicodemos se abriu a Jesus, ele não condenou Jesus, não julgou Jesus, não condenou Jesus.
mas queria escutá-lo. Meus irmãos, nós precisamos hoje também nos abrir a nosso Senhor e desistir de fazer todo e qualquer mal que estava na nossa cabeça, que estava no nosso coração. O segredo é a nossa abertura a Jesus. Se nós nos abrirmos ao Senhor, nós não vamos condenar o Senhor e não vamos condenar ninguém. Se nós nos abrirmos a nosso Senhor, nós não vamos fazer o mal, mas pelo contrário, se nós nos abrirmos a Jesus, nós viveremos uma vida que agrada a Ele. Se nós nos abrirmos a Jesus, nós seremos uma bênção uns para os outros. Você que está em casa aí, pode até olhar para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: você é uma bênção, e eu quero ser uma bênção para você. Eu acolhi Jesus e eu acolho Jesus no meu coração. E porque eu o acolho, eu sou uma bênção e quero ser uma bênção para você. Se nós nos abrimos ao Senhor, nós fazemos e viveremos como lhe agrada. Se nós acolhemos Jesus, nós seremos uma bênção uns para os outros. Se nós acolhemos Jesus, nós teremos menos guerras, nós teremos mais perdão, nós teremos mais caridade, nós teremos mais amor, se nós nos abrirmos a nosso Senhor. Esses homens que nós escutamos aqui no Evangelho se abriram a nosso Senhor e não fizeram o mal. Que cada vez mais nós nos abramos ao Senhor e façamos o bem. Levemos uma vida que agrada a Jesus, imitemos a Ele, e que nós possamos chegar ao ponto de São Paulo, que também pôde dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que seja assim, meu irmão, na minha vida e na sua a vida. Diante da perseguição, diante do tempo difícil que nós vivemos, murmuremos? Não, confiemos em Deus. Diante da perseguição, da confiança em Deus, nos abramos cada vez mais a Jesus e façamos sempre a opção pelo bem, por aquilo que agrada a Deus. Abaixe um pouquinho a sua cabeça, faça a sua oração, a equipe que está aqui comigo nesta celebração, e você que está em casa, nos acompanha pela rádio, pela internet, pela televisão, pelo Instagram. Faça o seu compromisso com nosso Senhor. Diante dos sofrimentos, das dores que você tem passado, diante da perseguição que você tem vivido, dê uma resposta de confiança em Deus. Ore a Deus, espere nele, como Jeremias fez, como Jesus fez. Diante da perseguição, confie em Deus. E da confiança em Deus, se abra a Jesus. Se abra ao projeto salvador de Jesus. Se abra à salvação, Jesus. Nos abramos aos mandamentos do Senhor. Vivamos os mandamentos do Senhor e façamos aquilo que agrada o Senhor. Que em tudo, eu e você, que em tudo nós possamos agradar a Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.